Eu vou corrigir convosco os questionários de compreensão de dois textos. Já fizemos a semana passada e, e que, como sempre, tinham duas versões diferentes. Cuidado que desta vez as versões tinham, num primeiro caso, primeiro o texto Rapinar, que é o texto da página 54, e depois o texto Ao Encontro do Preciosismo, que está na página seguinte do livro. Mas outra versão trazia isto com a ordem ao contrário. Primeiro o texto Ao Encontro do Preciosismo e só depois o Rapinar. Portanto, desta vez, para seguirem a minha correção, eu vou fazê-la segundo o que está na, na versão que começa pelo Rapinar. Tem de estar mais. Tem de ter o cuidado de ver qual é o texto. E depois já sabem também que as alíneas vão sendo trocadas. O slide que lhes apresento não tem nenhuma razão especial. Não, desta vez não tem grande coisa a ver com a aula, mas era o que. Não era porque estivesse com fome. Embora lhes devo recomendar muito estes bifes. É um bife da cervejaria Império, do Café Império, que é ali na Alameda e que eu não sei se continua a funcionar agora. Há meses que não vou lá, mas recomendo-lhes muito o bife à Império. Então, vamos mesmo ver agora as perguntas que havia nesse questionário de compreensão, que vocês têm num PDF que agora não vai, eu enviei para todo o 11º segunda, o PDF com as correções feitas e as classificações. Não levem a mal ter ido tudo num mesmo PDF e, portanto, ficar visível para todos, é entre a turma. Eu acho que estas coisas não estão sujeitas a sigilo, ainda por cima dentro da mesma turma. E para mim seria muito complicado estar a fazer um PDF individual. E assim deu trabalho também, mas todos juntos é mais fácil. Como sempre também não liguem demasiado às classificações, é contingente, estes questionários são contingentes. Eu diria que me preocupa mais no caso das perguntas de gramática, porque às vezes são matérias que já deviam estar sabidas. Na parte de compreensão, enfim, só sobre o texto, admito que quer os textos, quer às vezes as próprias perguntas, são picuinhas, têm matizes, como aliás devem ter estes questionários de escolha múltipla. A escolha múltipla serve também para criar pequenas diferenças entre soluções de maneira a estimular a capacidade para discernir estes aspectos mais finos da leitura. Então vamos ver. Esta primeira pergunta. Este texto é excerto de um sermão de Vieira, mas não do sermão de Santo António aos Peixes. Tinham lá a referência bibliográfica, além do mais. Como sabemos, Vieira fez imensíssimos sermões que depois publicou em vários volumes. E neste caso tratava-se de um outro sermão que não o de Santo António, que nós costumamos dizer de Santo António aos Peixes. Já sabemos que há vários sermões de Santo António. Aquele que nos interessa ganhou depois o sufixo, por assim dizer, aos peixes. O pretexto para as ideias defendidas pelo orador neste trecho está sintetizado logo nas linhas 1-4. E seria
Tendo Dom João III pedido informação sobre a Índia, respondeu-lhe São Francisco Xavier que se roubava muito. O que está mal nas outras alíneas e logo as impedia, e portanto, quanto mais não fosse por exclusão de partes, chegavam lá, está azul. E por isso percebem facilmente que era a linha A que estava certa. A linha A, nesta versão, atenção. Se usa igualmente a mesma conjugação, significa também se rouba. Era uma expressão que era usada conotativamente. Era uma brincadeira com as conjugações. As conjugações eram as várias maneiras de roubar, mas aqui conjugação não tinha o seu valor notativo. Era usado no valor conotativo, um valor conotativo aqui estilístico, de roubar. A repetição de furtam pelo modo constitui, e esta é uma daquelas perguntas que eu acho que já deviam ir respondendo sempre bem, é uma anáfora. Constitui uma anáfora. Anáfora aqui enquanto figura de estilo, não é? Repetição de uma mesma expressão no início de frases ou de versos. E é o caso, não é? Furtam pelo modo, vem repetido. Os vários modos verbais mencionados, indicativo, imperativo, conjuntivo, são termos gramaticais, habitualmente, em termos denotativos, mas no caso do texto, conotavam as diversas maneiras de roubar, na tal brincadeira de que lhes falava há pouco. E conjugação, as conjugações roubam no modo indicativo roubam, no modo imperativo querem dizer que havia várias maneiras de roubar, mas se roubava muito na Índia. O pronome elas é uma anáfora, cujo antecedente é as miseráveis províncias. Vejam aqui. Reparem que aqui a anáfora já não é a figura de estilo, é um termo que interessa à gramática propriamente dita e, no caso, à coesão, a coesão referencial. Vejam, e quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa e as miseráveis províncias suportado toda a passiva, uma brincadeira com as conjugações, eles, como se tiveram feito grandes serviços, esses tivessem, como tivessem feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos. E elas é a anáfora de as miseráveis províncias. As miseráveis províncias é o referente, em rigor é o termo referencial, é o referente ou antecedente, e elas, que vem substituir o que está azul, é o termo anafórico ou anáfora, ou de antes nós dizíamos só é o pronome que substitui a expressão, o grupo nominal. Roubadas e consumidas. É a mesma frase ainda, e é predicativo de sujeito porque e elas ficam roubadas e consumidas. O verbo ficar é um verbo copulativo daquele grupo em que está também o estar, precisamente, o ser, a andar, às vezes, o parecer, permanecer, continuar. E, portanto, o que vem a seguir ao verbo ficar é predicativo do sujeito. E, claro, o conjunto do verbo copulativo ficam mais o predicativo do sujeito constitui o predicado. Isso, neste caso, é uma anáfora. Não estou aqui a indicar, a mostrar alguma coisa que esteja no meu contexto, no meu espaço. Estou a usar isso para substituir alguma coisa. Vejamos o que é. Pois logo se apaga sem ler. Valha-nos isso. Valha-nos isso, quer dizer, valha-nos que estes e-mails com publicidade logo se apagam sem ler. E é isso que, apesar de tudo, o narrador agradece. Isso é a anáfora, o referente é logo se apaga sem ler. Ou seja, a anáfora às vezes não
substitui, não tem como referente um grupo nominal. Aqui é uma circunstância, não é uma frase, um, um verbo, não é um grupo verbal. Há dias e recebi funcionam como marcas deíticas. É verdade, e são marcas deíticas temporal, a primeira, há dias, e pessoal temporal, o recebi, porque recebi tem a marca da primeira pessoa e também remete relativamente ao enunciador, e por isso é que é deítico, para um passado. Recebi, há dias, precisamente, mas o próprio recebi, pretérito perfeito, já tem essa marca temporal. E recebi, em rigor, também tem alguma coisa de espacial. Só que isso não aparecia em nenhuma das alíneas, mas se estivesse temporal e pessoal temporal espacial, também estaria bem, porque receber implica alguma noção de que eu estou aqui e veio alguma coisa até onde eu estou, não é? E, portanto, há, apesar de tudo, uma conotação de espaço também, mas, enfim, menos evidente que a pessoal e temporal. Na publicação original desta crónica, a parte omitida pelo manual a seguir a solicitada diz o seguinte. Por outro lado, fica engraçada, assim voluntariamente certeira, porque a pobre revista vinha de facto de encontro aos meus interesses. E isto significa, vinha de facto de encontro aos meus interesses, este de encontro que está mal, não é? Devia ser ao encontro, mas como está de encontro, significa que choca com os meus interesses. Logo, não tinha, significa que o cronista não tinha interesse na revista. Ela efetivamente, e segundo ele, ia de encontro aos seus interesses. É claro que quem tinha escrito a publicidade pretendia que fosse entendido que ela ia ao encontro dos seus interesses e, portanto, que o interessaria. Mas ele reconhece que realmente chocava com os seus interesses. Meus caros, é vocativo. Eu ali sublinho e vejam as vírgulas a delimitarem o vocativo, que é sempre importante ter em conta que o vocativo tem de ficar entre vírgulas, se estiver a meio da frase, claro. O erro na mensagem publicitária que levou o cronista a reagir consiste em falha de coesão frásica. A troca entre ao encontro de, que era o que se pretenderia, e por de encontro, que tem um sentido, afinal de contas, precisamente contrário, é um erro na coesão frásica, quer dizer, estraga a boa coesão frásica. Porque, enfim, troco a regência de vida. O referente disso, no fundo é mais o isso, porque o de já está. Não é. Vejam, eis o que não se deve fazer nunca. Sabe-se lá quem está do outro lado. Pois, não obstante convencido disso, ou seja, convencido de que nunca se deve fazer responder, não é? E o certo é que respondi. Ou seja, isso é aquela convicção que ele tem e que está ali tudo a lilás e provavelmente ainda mais algum texto que o manual omite. E é tudo isso sobre que ele estava a refletir que corresponde ao isso que é a anáfora. E sendo o referente, sendo o antecedente, o que está ali lá, e que se calhar era melhor até. O trecho do original que foi omitido na linha 23 após responder, bem, aqui é uma solução que dependia também um pouco da vossa intuição, mas o que está azul e a verde nas alíneas que estão erradas dá-lhes ideia de como era, apesar de tudo, possível
adivinhar que aquelas alíneas não eram as boas, porque são mais ilógicas. Portanto, fosse incontinência da vontade, vulgo acrasia, ou intermitência de juízo, vulgo afronésia. E isto são brincadeiras de estilo do Abel Barros Batista. Acrasia é excesso, a afronésia, que aliás é a frenesia, é loucura. Mas isso é irrelevante. São requintes de linguagem para tornar o texto mais irónico, mais brincalhão, mais irónico, variante de melindre. Ou seja, quem lhe respondeu pretendia ser irónico, mas na verdade era melindrado, estava agastado. Portanto, a resposta do publicitário, que sob a capa irónica mostrava ter-se agastado. Aquela linha A era a linha certa. Esta pergunta é importante, porque é uma pergunta muito repetida, mesmo em exames, pelo menos até há pouco tempo, havia sempre este tipo de pergunta que tem a ver com a identificação das funções sintáticas dos mes, dos tes, dos nus, dos vos. Porquê é que se gosta tanto em exame de fazer esta pergunta? Porque o me, o te, o nus, o vos são pronomes que podem ser sintaticamente ora complementos diretos, ora complementos indiretos. E reconhecer se, no caso concreto, é um complemento direto ou é um complemento indireto, implica, enfim, um raciocínio, que é muito fácil de fazer, mas que os exames precisamente queriam aferir. Ora, vamos ver como é que isto se resolve. Devo dizer que neste caso a resposta certa é complemento direto. Aquele me serve de complemento direto, embora muitas vezes seja complemento indireto. Só que, neste caso, vejam, era confesso que me irritei. Como é que eu vejo que aquele me é complemento direto? Troco para a terceira pessoa e vejo se resulta melhor, ou se resulta bem o lhe, ou se resulta o u, ou o se. Porque na terceira pessoa, se for complemento indireto, é lhe. Se for complemento direto, é o, ou em alguns casos, se. E, portanto, através desta transposição para a terceira pessoa, eu fico com a certeza da função daquele me, ou daquele te, ou daquele nos, ou daquele vos. Neste caso, é complemento direto porque é confesso que o irritei. Se estivesse na terceira pessoa, não é confesso que lhe irritei. Aquele asterisco mostra que não está bem, não é? Não soa bem. É confesso que o irritei. Se desse confesso que lhe irritei, era complemento indireto. Tem de fazer sempre esta transposição para terem a certeza. Aqui não colhe, não resulta fazerem aquele teste do a quem. O me até parece que realmente é a mim, portanto seria indireto. Não, isso não resulta, não dá para fazer isso. O único critério para chegarmos ao complemento indireto é trocar por um lhe. Neste caso, passamos para a terceira pessoa para ver se o lhe fica bem ou fica mal. Para o cronista, o sentido de preciosismo era uso de palavra rara para evitar o recurso ao estrangeirismo. Ao contrário, para o publicitário era bom uso da língua. Não. E pronto, chegamos novamente ao bife a Império. Eu ia só aproveitar, já está corrigido o questionário de compreensão, eu ia aproveitar para explicar o que nas aulas com as turmas presentes também fiz assim muito pouco afinadamente. Vocês têm aí na fotocópia que está em PDF da folha da aula, têm uma tabela sobre acentuação gráfica, sobre acentos, que é um problema grande dos vossos escritos. Eu diria que é o problema maior, o problema dos acentos.
E eu tentei fazer um exercício para dar esta matéria, mas depois reparei na primeira aula que não resultava o exercício. Era muito complicado e demorava imenso tempo. Por isso, deixei-lhes também aí no PDF o exercício, mas em vez de o fazerem vocês, não liguem, portanto, demasiado a essa folha, que é a primeira página do PDF, ou essa página que é a primeira da folha. Mas eu gostava, apesar de tudo, de explicar duas ou três noções relativas à acentuação gráfica. Bem, para já tenho de distinguir acento gráfico de acento, porque acento todas as palavras têm. Todas as palavras têm a sua tónica, não é? E isso é a acentuação da palavra. Nem todas têm acento gráfico, não é? Tem lá o acento agudo ou o acento circunflexo. Nem todas. Agora, acento, tónica, têm todas. É também muito importante distinguir, eu sei que isto é muito elementar, mas vale a pena lembrar que as palavras, quanto à tónica, quanto ao acento tónico, ainda não estou a falar dos acentos gráficos, podem ser agudas, graves ou esdrúxulas. Agudas, se a tónica for na última sílaba, não é? Comer, dominó, tabu. Graves, come, aguda, grave. Ou seja, a palavra grave é grave em termos de acentuação, em termos de tónica, e a palavra aguda também é grave, porque são acentuadas na penúltima sílaba, tem a tónica na penúltima sílaba. E as palavras esdrúxulas são acentuadas na antepenúltima sílaba, ou seja, a terceira a contar do fim, estapafúrdia. Aqui depois já vamos ter um problema, porque aquele dia não parece que sejam duas sílabas, mas em termos de ortografia são duas sílabas. Esdrúxula, aqui nota-se bem que depois do esdru ainda há a sílaba chu e a sílaba la. Já repararam também que as palavras esdrúxulas, acentuadas na antepenúltima sílaba, têm uma característica, é que elas não só são acentuadas em termos de terem a tónica ali, claro, como também têm sempre acento gráfico. É uma particularidade que não têm as graves e as agudas, nem sempre as agudas e as palavras graves têm acento gráfico. Agora, as esdrúxulas têm sempre o acento gráfico, e claro, na sílaba tónica, a tal antepenúltima. Eu direi que a falha do acento nas esdrúxulas é o erro talvez mais comum nos vossos escritos. O problema das esdrúxulas é que há esdrúxulas verdadeiras e há esdrúxulas aparentes. E, naturalmente, vocês acabam por esquecer-se mais do tal acento que é obrigatório nas esdrúxulas aparentes. Porque não têm, talvez, sempre a noção de que ali há realmente duas sílabas para além a seguir à tónica, não é? Por exemplo, estapafúrdia. Aquele dia na verdade, não são bem duas sílabas, é um ditongo crescente. Mas aquilo conta como sílaba em termos ortográficos, o di, e outra sílaba, o a. E é a mesma coisa o água e o óbvio. E se calhar é mais nestas palavras, por não terem a noção de que aquilo é a mesma palavra esdrúxula, que vocês erram mais e esquecem mais os acentos na antepenúltima sílaba. Se for uma esdrúxula verdadeira, vejam em cima esdrúxula e utilíssima, aí se calhar erram menos. Depois a noção de ditongo conhecem. Olha, aqui é só para distinguir então o ditongo decrescente. Pai, chapéu, tem primeiro uma vogal e depois uma semivogal. E crescente, que é ao contrário, primeiro a semivogal e depois a vogal. Águia, vácuo. E é nestas palavras, por exemplo, águia, vácuo, que têm os ditongos crescentes, que nós temos então às vezes as esdrúxulas aparentes que causam, porque aquele ditongo crescente é equiparado a duas sílabas. Os acentos gráficos são o acento agudo, o acento grave. O acento grave é raríssimo, se no fundo é só com as contrações de a mais a ou mais aquilo ou mais aquele ou aquela ou aquele outro. Portanto, é
usa-se acento grave em meia dúzia de palavras. Em a, em as, em aquele, aquela, aquilo e aquele outro e aquele outra, que no fundo também não se dizem ou não se escrevem quase nunca. Portanto, no fundo é o a e o as. Mais uma razão para não errarem nestas tão poucas palavras. Depois o acento circunflexo. O til, que já tem um estatuto um pouco diferente, e também nesta área de já não são bem acentos, são mais diacríticos, o trema, o apóstrofo, a cedilha. Eu vou passar isto mais. Vogais abertas, tela, bebê, fechada, mesa, V. Os ditongos também podem ser abertos, chapéu, ou fechados, meu. E pronto. Chegamos novamente ao bife. E eu agora talvez ficasse por aqui. Daqui a bocado vou talvez pegar em algumas dessas regras mais importantes. Vocês não façam a tabela. Eu depois chamarei a atenção nessa tabela com as regras da acentuação. Eu depois vou chamar a atenção para os casos que me parecem mais importantes. Mas para já ficávamos por aqui, que já lá vão 26 minutos de conversa e, e vocês seguirão a aula pela já fora aqui desta apresentação.